um grupo de jogadores importantes do nosso futebol soltou um comunicado conjunto hoje, todos eles, com críticas ao gramado sintético. Então, o Neymar, o Dudu, o Caleri, o Thiago Silva, o Memphis Depay e muitos outros postaram a mesma carta. Vamos aí a alguns trechos da carta. Abre aspas. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria ser opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Futebol profissional não se joga em gramado sintético. Em outro trecho, o grupo alega que os jogadores são ouvidos em outras ligas do mundo e pedem que a primeira medida por aqui seja exigir um piso de qualidade. A gente vai mostrar um ilustre aí. A chefe do departamento médico do Corinthians, Ana Carolina Corti, também se pronunciou sobre o assunto. Vamos ver o que ela falou. Hoje, existem alguns trabalhos que tentam mostrar a diferença da incidência de lesões em grama sintética e grama natural. A gente não tem muitas conclusões, mas existe um estudo que eu gosto de falar muito, que é um estudo feito pela UEFA durante 18 anos com clubes europeus e que muitas coisas se estudaram, né? Quais as principais lesões no futebol, tentando entender como diminuir esse número de lesões no futebol, e uma delas foi que tipo de lesão se tem num gramado sintético e na grama natural. Bom, o que a gente sabe é o seguinte, parece que o número de lesões não muda muito entre o gramado sintético e o natural, mas o que muda é a diferença das lesões. No gramado natural, ocorrem muito mais lesões musculares, que é o que a gente vê no nosso dia a dia mesmo, e no gramado sintético, a prevalência de lesões ligamentares. E aí a gente fala de lesões ligamentares de joelho, de tornozelo. O que me chama muito a atenção é que, apesar do número de lesões ser parecido, mas as lesões em gramado sintético são lesões mais graves, que deixam o atleta afastado um período de tempo maior do que em lesões musculares ocasionadas pela grama natural. Claro que existem lesões ligamentares na grama natural, existem também lesões musculares no gramado sintético. Muito bem, a manifestação dos jogadores contra o gramado sintético gerou uma reação do Palmeiras. Então o José Paes vai voltar agora para falar para a gente como que foi essa reação do Verdão, Zé. Pois é, né, Michele? O gramado do Allianz Parque é um gramado sintético, então o Palmeiras se viu aí na necessidade de responder através de uma nota oficial. Então vou ler aqui um trechinho para vocês, a nota é um pouquinho longa, separei um trecho para ler aqui no Gazeta Esportiva. Olha só, o clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro. Este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica. Em um outro momento da nota, o Palmeiras ainda diz que não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Você citou aí que o Dudu foi um dos que repostou essa nota conjunta dos atletas, né? O Dudu foi por muitos anos jogador do Palmeiras, é considerado um dos maiores ídolos da história do Palmeiras e ele foi duramente criticado por isso, por ter postado essa nota. Inclusive, lá em 2020, o Dudu, ele deu uma entrevista e disse o seguinte sobre o gramado do Allianz Parque, que estava sendo sintético, estava sendo colocado sintético lá em 2020, em fevereiro de 2020, e aí ele foi perguntado sobre essa nova grama, sobre esse novo piso da Casa Palmeirense. Ele disse o seguinte, o Dudu, abre aspas, particularmente eu gosto bastante da grama sintética. A grama é muito boa, o estádio está muito legal e poderemos jogar mais vezes no nosso campo com essa mudança de grama. Lembrando que esse campo sintético aí do Palmeiras é completamente aprovado pela FIFA. Então devolvo para vocês aí, para vocês poderem falar um pouquinho mais sobre esse tema aqui no programa de hoje, Michele. Aí a FIFA aprovou, mas a FIFA não deixa jogar a Copa do Mundo em grama sintética, ainda não. Ainda não. Mas os jogos As principais ligas do futebol europeu também não. É isso que eu ia te perguntar. Não tem gramado sintético. E aí, o que vocês acham? Eu parto do pressuposto, Garrafa, que é sempre melhor a grama natural. Macia, fofinha, linda, maravilhosa, cheirosa, verdinha, é mais bonito de ver, o jogador se sente mais confortável. Claro que o natural é sempre melhor. Agora, quando você tem gramados naturais, cheios de tufos, buracos... Aí é duro, né? Aí eu prefiro a sintética, a grama sintética aprovada pela FIFA. Não é o gramado sintético que a gente bate pelada aí de final de semana, é uma outra conversa.
aprovado pela FIFA. Então, entre um gramado natural ruim e um gramado sintético desse nível aí, o gramado sintético. Mas eu sempre vou preferir a grama natural, desde que ela esteja em boas condições. O Pacaembu é natural. Não, sintético. Mudou. Também o novo é Mudou, sintético? mudou. Ixi. Então, é assim, primeiro, quem são os protagonistas? Os jogadores. Que bom que os jogadores estão se manifestando. Que bom, que importante. São eles que utilizam esse equipamento. Né? Não sou eu, não é o Silvestre, não é você em casa. São eles. Então, que importante que estão se manifestando. Aliás, a classe dos jogadores sempre foi muito omissa. Precisou, não sei se o Neymar está puxando essa fila, quem está puxando essa fila, né, se manifestar. A questão que eu acho que é importante é não passarmos pelo clubismo de quem tem grama sintética, quem não tem, somos todos contra o Palmeiras. Não é isso que está sendo colocado. Eu acho que não podemos partir para esse caminho. Temos que ouvir aqueles que se utilizam do gramado, que são os jogadores. O que pensam os jogadores? O que pensam os jogadores de jogarem às 11 horas da manhã? Mas me parece, eles têm todo o direito, concordo com você, mas me parece que é um movimento clubista esse. Se você tira do contexto, por exemplo, o Dudu, o Dudu foi oportunista com essa declaração. Desculpa, ele jogou a vida inteira nesse gramado aí. Não a vida inteira, mas desde que tem o gramado do Palmeiras sintético. Nunca reclamou, chegou a elogiar. Então, Silvestre, mas não vamos, eu e você, entrarmos nisso. Estou defendendo exatamente ao contrário, que não seja algo do nível clubístico. E outra coisa, a questão não me parece, Michele, ser contra ou a favor de grama sintética e grama natural. Eu acho que os atletas devem brigar por uma boa condição de gramado, porque não adianta você ter um gramado e, por exemplo, o estádio do Morumbi, você tem as imagens aí, filho? Teve show da Shakira, né? Como é que tá o gramado do Morumbi? Vamos voltar a falar então. Desopilar o meu fígado. Vai, desopila, vai. Os jogadores têm todo o direito de se manifestar. Ok, sintético, isso aqui. Sabe o que tá ruim mesmo? O que tá ruim é o jogo. É o nível das apresentações. Porque os caras reclamam do gramado, da bola, do calor, do frio, da chuva, da nuvem, da altitude, sei lá do quê. Putz a vida, cara. Aí você pediu imagem do Morumbi. Aí você pega o futebol de antigamente, só um segundinho. Você pega o futebol de antigamente, era bola de capotão, chuteira de couro que pesava 200 quilos, gramado esburacado, e o futebol era 10 vezes melhor jogado. Isso, Silvestre. 10 vezes as imagens melhor do Morumbi. Então, porque é o seguinte, o Lucas, nas redes sociais, ele foi muito questionado, porque o Lucas também encampou sobre gramado sintético. O gramado do Morumbi, pelo que a gente está vendo, ele não tem condição, ele não é um bom gramado. O Morumbi que tem um gramado espetacular, mas depois do show da espetacular Shakira, o gramado não tá legal. Tá machucado. Tá machucado. Mas então, o São Paulo disse que vai ficar pronto e vai ficar bom pro jogo. Mas entendeu? Vai arrumar. Então acho que os jogadores, eu entendo que os jogadores devem reclamar por um gramado bom. Gramado bom. E não virar essa briga de sintético. Não adianta você ter um gramado natural como esse que está sendo apresentado agora. Mas tem show no Morumbi desde os anos 80. Silvestre, olha a área. Eu sei, ele tá feio, mas eles vão dar uma alisada nisso aí. Não vai ficar perfeito, não vai ficar perfeito, mas vai ficar jogável. Não tem que ser gramado bom. Jogável. Silvestre. Por isso que o Palmeiras tem o sintético lá, porque sequer bate sol dentro do Allianz Parque. Então, o custo-benefício melhor ali foi colocar o sintético. Então não pode ter nada, então não pode ter show mais em nenhum lugar. O estádio é pra jogar futebol. O sintético não presta, o natural também não presta, pô. Pera, deixa não vai estar muito bom posso falar agora? Mas é jogável. A Arena MRV também vai ser sintético. É o seguinte, vai ser sintético. Se você quer um estádio multiuso, você tem que dar condição para que a grama tenha condição. O São Paulo Futebol Clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras, são clubes de futebol, certo? O show é um adendo. Eu não vou defender o show. O show é casa de espetáculo. Adoro show, vou em show. Mas os jogadores... Estou voltando para a questão. Os jogadores têm que defender... Não é adendo, não. O show é fonte de renda pro clube. É fonte de renda. Os caras estão todos quebrados. O São Paulo precisa botar grana no bolso e aluga o estádio. Tá bom, o Palmeiras fez um estádio... os jogadores têm que se manifestar. Uma coisa é um negócio... O Palmeiras fez um estádio multiuso. Então, tá bom, tá no contrato.
Tá bom. Aí reclama que o gramado é sintético. Estamos discutindo uma Aí outra Morumbi, que situação. Não, Nós estamos discutindo a manifestação dos jogadores. Porque não, quem joga lá não é quem fatura com a grana. Não é quem fatura com a grana, que são os dirigentes que ficam sentados lá no sofá em casa, no ar-condicionado. São os jogadores. A minha observação é, os jogadores, essa manifestação, elas têm que ser por gramados ótimos, que vão melhorar a condição do espetáculo. Então, não adianta criticar só o gramado do Allianz ou o gramado do Botafogo. Esse gramado não vai ter condição de jogo amanhã 100%, né? Precisamos, como é na Copa do Mundo... Mas ele tá mais feio do que ruim. Mas não é questão de feio. Eu posso te garantir, teve show outro dia no Morumbi aí, desmontaram, existe uma tecnologia hoje... Estou falando do que eu estou vendo agora, você desmonta lá o lugar onde fica o pessoal de pé, Estou falando do que estou vendo agora. É feio, mas ele vai estar mais alisado, vai estar marcado. Não pode ser o meia-boca, Silvestre. Você vê a Premier League? Talvez seja jogável. Nem a minha é muito minha preferência, mas você vê a Premier League? Né? O gramado é um espetáculo, cara. É por isso que os jogadores têm que brigar por um gramado espetacular. Problema de show ou não, aí é a parte administrativa do clube. Não tem condição. É que os jogadores pedem. Eu tô falando do manifesto dos jogadores. Então não é pedir grama sintética, grama natural. Não adianta ter grama natural e a grama também ser ruim. Jogadores têm que pedir, no meu ponto de vista, uma grama boa para a prática do futebol, não jogar no espaço, no intervalo menor de 2 dias, como diz a FIFA. Os jogadores começaram a se manifestar, parabéns, mas que isso não pare por aí e que não vire apenas um clubismo. É para provocar o Palmeiras, é contra o Botafogo. Não, é para melhorar o espetáculo. Contem comigo. O Pelé jogava na Vila Belmiro, cheio de areia, com bola de capotão desse tamanho. Não precisa ir no Pelé. Vamos no Zico, vamos ver os lances do Zico no Maracanã. O Maracanã também era todo irregular. Outros tempos, Silvestre. Não temos mais Pelé. Vamos evoluir. Mas assim, é muita reclamação. Eu acho que tem coisa mais importante para reclamar. O gramado é uma delas. Mas aí você faz o quê? Tem que ser absolutamente perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Às vezes vai estar uma marquinha lá, vai ter um buraquinho, vai fazer o quê? Botar o show? Sem buraco, campo sem buraco, Silvestre. Pô, então... Isso é campo fica sem difícil buraco. Conciliar todas as coisas. Todo mundo merece o melhor material para poder trabalhar, todos os profissionais. Esse no mundo ideal. Eu concordo com você. E é por isso, quero o gramado mas então, e é por isso que os jogadores têm que brigar. Mas aí os caras vão reclamar do campo do Palmeiras, cara, que tem um gramado perfeito, lindo. Então não briga comigo, ele não é bonito, mas você ele tá brigando até comigo, feio, eu tô falando a mesma coisa mas que ele é sintético bacana. Alguém tem caneta, vou ter que desenhar, você tá falando a mesma coisa que eu. Eu tô falando exatamente que não é... Eles não reclamaram de lesão, eles reclamaram, eles querem ter um bom gramado para jogar. Então, Atlético Paranaense, Arena MRV, que é do Atlético Mineiro, a minha preocupação é que essa reclamação, Michele, vire algo clubístico, entendeu? Estamos reclamando, vamos alfinetar o Palmeiras, o Santos o Botafogo. Também acho que vai ter também. Você tá me entendendo? O Dudu com certeza foi clubista na declaração dele. Tem algum jogador do Palmeiras reclamando? Também os caras não vão reclamar, né? Não vai poder, né, Silvestre? Não vai dar pra reclamar. Isso, entendeu? Então, acho importante... Meio hipócrita esse movimento. Ele tem um fundo correto, mas ele tá sendo contra o movimento. Não, ele é hipócrita. Ele é hipócrita. Só os caras que não jogam no Palmeiras ou nos times que tem campo sintético. Mas, Silvestre, é óbvio, né, Silvestre? O cara que joga no Palmeiras vai ficar ruim pra ele falar. Não existe uma comprovação científica de que causa mais ou menos lesão. Mas ninguém falou de lesão. A moça lá, a médica do Corinthians, falou. A gente colocou no ar. Não, ela falou que não tem comprovação ninguém tá falando não. Mas no manifesto não está falando de lesão. Está falando de qualidade. Material, é o instrumento que te dá qualidade para praticar o bom futebol. Um bom futebol tem que ser jogado num espetacular gramado, como é a Premier League, como é Copa do Mundo. Como é Copa do Mundo. Não pode ter gramado meia boca e ponto. O gramado natural, bom, é muito melhor, é muito mais gostoso para jogar, para assistir, para ficar na imagem da tele. É sempre mais bonito, mais gostoso. Tem que ser Só bonito, que estão reclamando também do sintético que é aprovado pela FIFA, que não fica ela prejudicado prova, quando tem show. Ela aprova, mas não faz as suas competições. Sabe? Silvestre, ela aprova, mas não faz as suas competições no gramado sintético. A hipócrita é a FIFA, você vai me desculpar. Ainda também é outra, né? Outra. Em breve parabéns aos jogadores. É hora de se manifestar por calendário melhor. Vocês são os protagonistas, nego velho. Vocês que trabalham lá, né? É com vocês. Parabéns. Gostei.